Vamos fixar o comentário aqui. O pessoal vai entrando na live. Ó, meu convidado já chegou. Era aí que eu tô fixando o comentário aqui para ficar aparecendo o nome do Juno. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí na live, vamos esperar um pouquinho, que a gente está iniciando a live agora ao vivo. A galera tá começando a entrar. Então, vamos falar hoje com o Senhor Juno. Vamos esperar mais um pouquinho. Se alguém ficar com dúvidas, lembrar de usar o ponto de interrogação. Se esquecer também, fica tranquilo. Pode usar um comentário aqui que a gente vai subindo e se vira. Essa é a quarta live, eu acho, da série Acessibilidade de Norte a Sul, todas as vozes do Brasil. E eu acho que eu sempre esqueci de dizer de onde que eu sou, né? A gente fala de todas as vozes do Brasil, mas eu não falei de onde que eu sou. Eu sou de Biguaçu, Santa Catarina. Biguaçu fica bem pertinho de Floripa, de Florianópolis. Eu sou servidora pública, também, assim como o Juno. Sou formada em arquitetura na UFSC, aqui em Floripa, e agora, final do ano, eu terminei meu mestrado também ali no Pós-Arc da UFSC. Eu trabalho com consultoria de acessibilidade, laudo, projeto, consultorias para os outros profissionais. Às vezes, quem não sabe o que é uma consultoria de acessibilidade, acha bonito o nome, mas não sabe nem o que é, né? Consultoria de acessibilidade, a gente fala tudo o que está de inconsistente em relação à norma técnica ou a todas as normas e leis, ou às vezes alguma consultoria mais direcionada, tipo, eu quero adequar o sanitário, então a gente vai pontualmente, piso tátil, vaga de estacionamento. Então tem casos que às vezes a pessoa ela tem a Alguém pode responder aqui no chat se vocês estão me ouvindo? Ô Juno, responde aí no chat, faz favor. Falhando? Que estranho. Me avisem se voltou, por favor. Jorge, vê se agora tá melhor. Ou se ainda está falhando. Agora tá ok? Que bom. Então tá. Então, hoje a gente vai conversar com o Juno. Vou me audiodescrever aqui, que eu às vezes esqueço. Eu sou morena, tenho cabelo até o... Tá funcionando bem, galera? Ô pai, tu para de me ligar. Vamos lá, galera. Então vamos lá. Vamos de audiodescrever de novo, né? Eu sou morena, tenho cabelo cacheado, pele clara, tô com uma blusa azul claro. Hoje a gente vai conversar com o Juno da Mata. Por que eu chamei o Juno? O Juno, ele é especialista em patrimônio histórico. Vocês podem se perguntar, tá, mas Mari, o que patrimônio histórico tem a ver com acessibilidade?
Nada a ver trazer esse cara aqui. Mas não, gente, tem tudo a ver e vocês vão conhecer o Juno e vão entender por que ele está aqui com a gente hoje. Então, lembre de depois compartilhar esse vídeo com outras pessoas, enviar, a gente vai ter essa live aqui todo domingo, então vamos compartilhar esse conhecimento e todo domingo a gente vai trazer um profissional diferente para conversar sobre algum assunto. O Juno, ele é de Diamantina, Minas Gerais, e ele também é servidor do IFAM. Então depois eu vou pedir para ele, até para ele falar um pouquinho o que é o IFAM, porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é o IFAM, né? Vamos chamar ele aqui agora. Estou abrindo aqui para chamar o Juno. E bora! Vamos ver ali, o Juno deve estar entrando. Ó. Vamos ver, acho que agora foi. Juno, estamos vendo o teu computador. Ah, que ótimo. Acho que a Deixa eu gente ver. vira a câmera para o outro lado. Deixa eu ver. Estou apanhando do celular. Normal, normal. Olha, não teve nenhuma live ainda que eu fiz que, nossa, foi 100%. Toda tem algum probleminha. Mas vamos que vamos. Vamos lá, eu estou vendo como é que eu faço. Tu tá com a câmera virada pro computador. Eu sei. Estou vendo aqui agora como é que eu vou desvirar. Espera aí. É só na hora do nervoso. Não, só na hora, né? Cadê os teus filhos para ajudar nós? Pois é, cadê? Não estão aqui agora, estão te... Só um minutinho, gente. Não faz mal, a gente espera. Isso é para dar tempo para vocês mandar para os amiguinhos a live. É por isso. A gente está fazendo de propósito, tá? Isso aqui é uma estratégia de marketing. Sim. Você consegue me ajudar? Eu preciso inverter essa câmera para mim. Quanto? Tem que eu viro o celular? Ah, essa ideia foi fácil. Mas eu tenho que saber se eu apareço na tela. Será que eu apareço na tela? Será que eu apareço na tela? Eu posso te dizer a hora que tu aparecer. Para mais alto. Sim. Mas... Tá começando a aparecer. E agora, filho? Tá só o pescoço. Deixa eu fechar. Você me ajuda, filho? Sim, Mais pra cima, Juno. assim. Assim? Não, estamos vendo o teu pescoço ainda. Não. Aí, foi. Mais um pouquinho. Sim. Tá bom. Aê! Muito bom. Aí dentro. Foi ótimo, filho. Obrigado, filhote. Valeu, amigão! Esse foi o Miguel. Ó, Miguel. Miguel é nosso suporte. Mais um pouquinho. Que... Aê! Tá bom. Desculpa, Mariana. Tá repetindo aqui eu falando. Tem outro celular aí do lado? Falando eco. O Miguel. Ó, Miguel. Miguel é nosso suporte. Mais um pouquinho. Ô, Juno, eu tô ouvindo tudo de novo que eu já falei. Não tem problema. Tá repetindo aqui eu falando. Não tá com isso ligado no computador, não? Oi? Não tá ligado no teu computador a live? Deixa eu entrar novamente aqui, Mariana, só um minutinho. Acho melhor, tá.
Eu tô ouvindo tudo de novo que eu já falei. Não tem problema. Tá repetindo aqui, eu falei. Ó, gente, vamos tentar de novo aqui. Só um instantinho. Ó, é assim. Isso que eu tava falando. Nenhuma vez deu 100%. Vamos lá. Tô chamando ele ali de novo. Eu tava me ouvindo de novo. Não sei se isso aconteceu com vocês também. Tava dando tipo um. Tava reverberando o som. Vamos lá. Convidar. Ô, Cris, ajuda o Juno aí, Cris. Vamos lá, esperando aqui o Juno para ver se ele consegue entrar de novo. O Juno hoje vai falar para a gente sobre acessibilidade no patrimônio histórico. Aqui está dizendo que o Juno não está conseguindo participar. Ô, Juno. Convidado. Bora lá que vai dar. Uma hora vai. Pessoal, vamos colocando aqui no chat de onde que vocês são, para a gente saber de onde é o pessoal que está assistindo a live agora. Enquanto a gente espera que o Juno consiga entrar. O Juno não está conseguindo participar. O que será que deu, Jesus? Gente, eu vou fechar tudo aqui, porque às vezes está dando problema no meu. Ele disse que ele está travado, está resolvendo. Ô, Juno, será que não é no meu? Ó, vamos ver aqui de onde que é o pessoal, hein? Respondam aqui de onde que vocês são. Ó, André de Porto Alegre, o Jorge de Itajobi, São Paulo. Ó, eu acho que o Juno vai tentar entrar pelo da Cris. A Cris é a esposa do Juno, nossa colega aqui também. Vamos lá. Aê! De onde vocês estão? André. Consegue me ver? Nada como uma mulher inteligente nessa casa, né, Juno? Ela, Meu ela precisa do Deus! celular. A questão é que estava usando o celular. Faz mal, que bom que deu certo agora. Exatamente. Desculpe Vamos aí os lá, problemas tudo técnicos. certo. E o nosso público é fiel, todo mundo foi ficando ali. É, Juno, te audiodescreve pra gente, por favor. então, boa noite a todos. Eu sou uma pessoa de pele clara, uso um óculos, estou usando um óculos de grau e tenho cabelo um pouco grisalho. Estou com agasalho branco e azul, um fundo claro, uma cortina clara. Juno, vamos lá. Me conta um pouquinho, tu é funcionário do IFAM também, né? E o Juno, eu conheci ele
a gente faz junto a mentoria do Eduardo Ronchetti. Ele também vai ser um dos professores da pós-graduação que a gente está montando sobre acessibilidade. Então, aí que a gente começou a bater papo, vamos trazer o Juno para conversar com a gente. Então, Mari, eu sou arquiteto urbanista, né? Me formei na UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Eu sou de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e vim para Diamantina pelo concurso público do IFAM para trabalhar com patrimônio histórico. Mas sempre trabalhei com patrimônio. Desde a faculdade já fazia monitoria de aulas de patrimônio, enfim, sempre gostei da área, sempre atuei na área, graças a Deus. E há algum tempo atrás começou a surgir a questão da acessibilidade, que eu vi esse assunto foi surgindo, e aí a gente começou a enxergar isso como uma dificuldade no patrimônio, né? Assim, uma dificuldade no sentido assim, não havia uma clareza, né, muito fácil entre os projetistas de como introduzir essa questão em prédios históricos. Enfim, então aí eu comecei a estudar o assunto, né, para poder orientar, para poder, como técnico, né, como profissional, como arquiteto mesmo, enfim. Tentei estudar mais o assunto como uma pessoa interessada, até que a gente se conheceu na mentoria do Edu, enfim. E aí e cá estamos, enfim. E Enfim. como é que tu te envolveu então com a acessibilidade? Tu tem algum. Tu é pessoa com deficiência? Tu tem algum parente que é uma pessoa com deficiência? Ou foi no próprio IFAM que tu, né, sentiu essa necessidade e foi estudar mais sobre o assunto? Como é que tu te Sim, envolveu foi. com isso? No trabalho, essas questões foram surgindo no trabalho, né, por conta de legislação. Então, os prédios históricos que são aprovados no FAM têm que ter acessibilidade, enfim, a gente tem que exigir das edificações. E aí, minha esposa, arquiteta, Cristiane, que você já conhece também, começou a estudar começou com ela estudando acessibilidade, com interesse. Aí eu fui me aprofundando mais no assunto, na verdade, gostei do assunto. E aí juntou com a questão do trabalho, e vai crescendo o tema, né? Vai crescendo o tema e Assim que o bichinho te picou? exatamente. E aí comecei a estudar mais o assunto, como é aplicado em outros países, em outros estados, no âmbito estadual, porque, como você sabe, eu sou do IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? A gente trabalha com patrimônio tombado a nível federal, eu particularmente aqui no IFAM de Diamantina, Minas Gerais. Mas eu tento uma edificações tombadas no âmbito estadual, no país inteiro e no âmbito municipal, né? No nível municipal também. E todas E, elas seguem um princípio, né? Mais ou menos o mesmo princípio de preservação do bem, né? Compatibilização. E conta pra gente, Juno, o que que a acessibilidade tem a ver com essa questão de patrimônio histórico? Porque eu sei, tu já sabe, né? Mas o pessoal que está aqui às vezes não tem essa noção de, mas não é uma edificação antiga, o que que tem a ver isso? Assim, conta pra gente. Legal, Mari. Isso começa de forma, assim, vamos dizer assim, bem oficial, eu diria que na Constituição. No artigo 215, diz que existe o patrimônio cultural, ele tem que ser acessível, né? Perdão, o patrimônio cultural tem que ser disponibilizado a todos, todos. E quando a gente fala todos, então, as pessoas que têm alguma deficiência ou dificuldade precisam também ter acesso aos bens culturais. Sejam eles edificações, espaços arqueológicos, seja o que for, ou mesmo teatros, museus, enfim. Todo espaço cultural precisa ser acessível ao público perante a lei. Para as edificações históricas, elas têm um quê de dificuldade a mais, porque existe essa arquitetura própria, arquitetura, vamos dizer assim, histórica, né? E aí, quando a gente fala histórica, assim, o que é arquitetura histórica, né, Mário? Arquitetura histórica é uma arquitetura que é testemunho de alguma época. Então, assim, a gente não precisa pensar só em edificações muito antigas. Podemos pensar em edificações mais recentes, edificações modernistas, edificações pós-modernistas, pós-modernas, enfim. Ou mesmo arquitetura mais antiga, assim, como no Brasil as edificações coloniais, neoclássicas, enfim, etc. Mas, enfim, como antigamente, assim, nas edificações históricas, essas sim, do século XVIII, XIX, início do XX, a acessibilidade não era uma questão, né, para aquela sociedade. Então a gente tem barreiras físicas, né, muito próprias dessas edificações e espaços urbanos também. Então, hoje o desafio é você tentar conciliar a preservação desses bens com o acesso às pessoas, né?
Então vamos respeitar o testemunho histórico, porque ele é o objeto de preservação e ele é o de interesse da sociedade como um todo. Então, destruir e preservar são coisas antagônicas. Então, eu preciso dar acesso às pessoas para que cheguem nas edificações, para que cheguem nos locais, para que cheguem nesses espaços. Mas sem necessariamente ter que destruí-los. Se eu destruí-los, não adianta chegar lá. Então, Eu acho que também, às vezes, as pessoas ficam achando que, porque é patrimônio, é intocável, assim, e não é assim, não é bem assim, né? sim, a Então, gente tem que vai entender ter, isso. vai ter essa questão de, tipo, né, tem alguma flexibilidade para adaptação, tanto de acessibilidade quanto hidráulica, elétrica, a gente está conversando ali até Sim, sim, climatização, sim. né? Então, isso acontece, né? E também acho que é a evolução com o tempo que a gente vai vendo o que precisa. Ô, Juno, conta pro pessoal o que é a Instrução Normativa 1 de 2003 do IFAM. Então, essa instrução normativa, o IFAM emitiu essa normativa com alguns princípios, a quais devem ser respeitados para fazer acessibilidade, para se prever acessibilidade no bem. Mas ela já começa dizendo que sim, é obrigação que os bens culturais, os bens de uso público e coletivo sejam acessíveis à sociedade. Então já começa assim. Então você vê que o caminho é esse, isso é irreversível. E durante a normativa é citado várias questões de preservação do testemunho material, preservação dos valores da edificação. Ou seja, a gente vai adotar a edificação de acessibilidade, assim como vai adotar de projeto de incêndio ou de instalações modernas, mas respeitando seus valores. E que valores são esses, Mari? Esses valores vão variar de bem para bem. Os valores são os testemunhos físicos que ficam ali para a gente, são os testemunhos, quem diz até testemunhos espirituais, como a Carta de Veneza fala, mas, enfim, esses bens, edificações, espaços públicos, são portadores do testemunho de um passado que a gente tem que preservar. Então, assim, não tem uma regra básica, olha, faça assim, não faça assado. É um estudo de caso a caso, onde a gente vai observar esse bem, seja qual for, isso independente do âmbito estadual, federal, municipal, ou até, né, acho legal colocar aqui, não, talvez não precise nem ser tombado a edificação. Por quê? Ora, uma edificação histórica ela pode ser importante para uma sociedade, para uma cidade, para um bairro, e não necessariamente ainda ter um tombamento ou ter um registro. Mas isso não a torna menos importante para aquela comunidade. Então, eu só queria falar isso porque a edificação histórica é assim, então você quer a edificação histórica, não é tombada, vamos derrubar. Ah, poxa, vamos ver primeiro se ela tem valor, se ela representa, o que ela representa para aquele grupo, né? E não a gente e aí sim, a gente pensar em tombar, tombar é um instrumento legal de proteção, ok. Mas a preservação não precisa só do instrumento. A sociedade é partícipe nisso, né? A Constituição fala sobre isso. A legislação Mas, fala sobre ô Juno, se a edificação ela não tem esse tombamento nem nacional, nem estadual, nem municipal, vai ter alguma análise isso. específica, histórica? Não, Não, né? Daí vai ser só o não. próprio município, né? Mas aí se não tiver tombamento nem municipal, nem estadual, nem federal, em tese, sabe quem vai ficar o responsável por isso, Mari? São os arquitetos, são os projetistas. Eles é que conhecedores, estudiosos de arquitetura, produtores de arquitetura, né? Eles têm que saber enxergar essas edificações de forma coerente. Então, vamos supor, você vai fazer uma reforma na casa de uma pessoa. Será que você vai usar materiais e formas muito diferentes, antagônicas da casa daquela pessoa? Talvez a sua reforma fique parecendo uma gambiarra da casa. Ou a casa uma gambiarra da sua reforma. Enfim, então assim, nós estamos falando aqui de uma boa arquitetura, né, Mariana? Uma boa arquitetura, ela precisa preservar no sentido assim, ela precisa se compatibilizar, integrar pelo lugar que ela está, independente se ela é tombada ou não. Eu acho que essa é uma mensagem importante. A questão do tombamento é claro que torna isso importante perante a lei, importante e obrigatório perante a lei. Mas eu queria chamar a atenção que não é só isso perante a lei. Acho que tem que ter uma coerência arquitetônica, né? Então, você vai fazer a acessibilidade de um prédio, de uma loja, de uma edificação, poxa vida, vamos pensar nela como um todo, né? Como um todo, como é que essa intervenção vai se adequar àquela edificação. Se for tombada, haverá regras, né? O órgão tombador, seja qual for, vai determinar
alguns parâmetros, mas Mari, isso não vai tirar nunca do profissional a sua responsabilidade com a produção arquitetônica sua e dos outros. E também eu acho que tem essa questão de não é porque a acessibilidade que tem que ser feio, porque as pessoas elas já vêm com eu brinco assim, elas já vêm com um rancinho de que se ela vai adequar a acessibilidade vai ficar feio. Não, não precisa ser um Não, Frankenstein na sua claro que não. edificação. Tu tem que complementar isso como se fizesse parte do projeto, né? Então, assim, hoje não é legal falar pro pessoal que assim, não é porque tu gosta de acessibilidade que a gente está falando aqui de acessibilidade em patrimônio histórico. É obrigatório. Quando a edificação ela é tombada, existe essa instrução normativa e também eu acho que tem estados que eu sei que Santa Catarina não tem instrução normativa específica, né? Aqui a gente tem a Fundação de Cultura, Catarinense de Cultura. Então a FCC ela não tem nenhuma resolução específica de acessibilidade. Mas aí eles usam como referência a do IFAM. Sim. Então, eu imagino que outros estados devam ser dessa maneira. Se eles não tiverem, não sei se tem outros estados que têm essa resolução específica, mas se não tiver, eles usam como uma referência essa do IFAM. Mas eu acho que não tem justamente porque, como é analisado caso a caso, a do IFAM ela já cumpre assim, né? Acho que os princípios que estão na instrução normativa são suficientes para esse entendimento. Sempre a gente pode evoluir, melhorar naturalmente os entendimentos, mas os princípios estão bem norteados lá. Então, assim, o mais importante, quando a gente pega uma edificação, a gente pensar assim, caramba, teve um autor aqui antes de mim, não é verdade? Então, assim, será que eu vou desconfigurar, será que eu vou desfigurar o que esse autor fez antes de mim, em nome para o meu próprio protagonismo, ou em nome de quê? Não, eu vou adequar a edificação, sim, para os tempos modernos, que isso é uma exigência, ou até para um novo uso, né? Seja o que for, mas eu vou manter a autoria, eu preciso respeitar a autoria daquela edificação, eu preciso respeitar a característica daquela edificação, seja qual for o estilo, seja qual for a função dela, eu preciso que ela tenha ela seja preservada no sentido mais amplo, né? Se for uma edificação histórica, é muito mais importante que aí você tenha a lei por trás, porque no testemunho da nação, ou do Estado, ou do município, e aí a coisa torna-se muito mais séria, claro. Mas mais importante, Maria, é a gente ter em mente que sempre que a gente faz uma intervenção em uma edificação já existente, a gente a gente quer deixar nossa marca também como bom profissional, é claro, mas isso não pode ser um princípio de apagar ou prejudicar a edificação que estava lá antes. Ela não é melhor, não é uma competição. A gente está ali para fazer uma adaptação. E nos bens históricos, especialmente, o nosso papel é ali, aí sim, como pessoas que vão tentar dar o acesso aos bens culturais, é fazer com que as pessoas, todas, né, sem exceção, possam adentrar, possam presenciar, possam ter aquela experiência, é mais do que isso, não é só visitar um prédio, né, é uma experiência, né, é ter aquela experiência naquela edificação, naquela praça, ou naquele espaço histórico, e entender aquilo como um todo. E aí a acessibilidade vai se dar nos detalhes mesmo. Então, vamos supor, a gente está falando de calçamento, né? Mas o calçamento aqui, sei lá, da praia de Copacabana, é todo de pedra portuguesa, ou de muitos outros lugares do nosso país, enfim. Então, puxa vida, a cadeira tem dificuldade de passar num piso trepidante, né? Então, a gente tem que pensar numa faixa, em algum ponto, uma faixa que você possa fazer um caminho mais liso, mais adequado para a pessoa em cadeira de roda ou para outros passarem, mas sem estragar aquele piso trepidante, mas que conta uma história para a gente. E como é que eu vou explicar a história de uma cidade ou de uma edificação histórica com aquele calçamento se eu tiver que destruir o calçamento? Não faz sentido. Eu preciso ter uma passagem dele, uma passagem, uma passarela, uma forma de que as pessoas consigam entender aquilo, ainda que não passem por ela. Aí, pegando um exemplo mais exagerado, você imagina um sítio arqueológico que você achou um mosaico romano, né, de Pompeia, e ninguém vai pisar nele. É claro que ninguém vai pisar nele. Mas haverá forma de se passar por ali para que a gente possa ver aquele mosaico, aquele calçamento histórico, aqueles desenhos maravilhosos, sem ter que pisar e destruí-los. Não faz sentido. Então a gente vai
Então, a ideia a dificuldade, que é um grande desafio, na verdade, né, da intervenção Sofia. acessibilidade no patrimônio é esse. Você dá acesso às pessoas, mas sem precisar destruí-las. Como é que se visita uma ruína, pinturas rupestres? Às vezes são lugares de difícil acesso. Então, às vezes você tem uma ponte, você tem uma passarela, ou, como a acessibilidade, a lei de inclusão já coloca, outras formas, né, de se ter acesso àquilo, com a maquete tátil, com áudios, com descrição, enfim, às vezes quando não é possível realmente, presencialmente, você está ali. Ah, isso é muito interessante, né? Às vezes tem como se fosse uma miniatura daquela estátua para a pessoa poder tatear e saber Exatamente. o que que o outro está vendo, né? E ele, no caso aqui com os sentidos, vai bem lembrado. Essa parte eu não tinha lembrado. Eu acho que é muito bacana, né? E não é Assim uma coisa difícil. Tá. Assim como fizemos a nossa autodescrição, né? A edificação pode também ser descrita de outras formas, né? Com Sim, texto, em braille, com áudio que você vai ter ali disponibilizado, ou com uma maquete tátil que a pessoa vai sentir elementos que ela não vai conseguir enxergar. Então é muito mais amplo do que só colocar uma rampa na porta, não é? sim. Colocar a rampa na porta. E a Ela rampa na porta já tá errado, né? Começa por aí. na porta, no meio da calçada, de preferência. Ô, Juno, e tem alguma outra lei que relacionada a patrimônio e acessibilidade? Ou é só essa instrução normativa? Tem alguma outra? Normativa, não. A instrução normativa mesmo que rege o Tá. que a gente se fala, mas Então, em tipo, outros quem quiser órgãos, saber mais sobre isso é na instrução normativa. sim, sim. Eu não sei se alguns órgãos estaduais já te criaram informações. Mas quando você vê, por exemplo, se eu estou estudando a legislação em Portugal, sabe? E é muito parecido alguns pontos, assim, o conceito, né, é muito parecido, né? Então ele coloca, só que interessante que na legislação em Portugal que eu estava lendo, que foi colocado vários pontos do ponto de vista econômico, né? Como é que a importância do acesso aos bens históricos, palácios, fortalezas, etc., como um vetor de desenvolvimento econômico. Então, se você tem um acesso à cultura como um princípio legal, é claro, mas você também tem isso como um vetor econômico. Né? Então, se mais pessoas vão visitar aquela edificação, é uma edificação mais inclusiva, um espaço mais inclusivo, ele acaba sendo economicamente mais interessante, mais viável. Né? Então, assim, um lugar que porque se eu tenho uma pessoa com deficiência na minha família, uma pessoa mais idosa, eventualmente aquela família não vai para aquele lugar mais. Porque a vovó não vai conseguir andar direito, porque aquele parente cadeira de roda não vai conseguir se locomover. Então todos não vão. Agora, se é um lugar inclusivo, todos iremos. Então isso muda. Isso com certeza é uma das coisas que eu achei interessante, a forma de se enxergar o direito à cultura, né? Mas não só pensar no direito à cultura como apenas como todos têm acesso, mas sim a importância que todos têm acesso, seja pela difusão do conhecimento para a sociedade como um todo, seja como um importante retorno de crescimento econômico, né? Eu acho também, Juno, que a barreira, ela grita, né? E quando a gente vê já o ambiente todo acessível, com inclusão, tu acha aquilo muito natural. Tu vai, tu nem repara em nada, porque tu só vai, né? E quando tem a escada, enfim, e a gente às vezes fica pensando no idoso, cara, não é só a pessoa em cadeira de rodas, o idoso passeia pra caramba, tem muito velhinho por aí Sim, passeando, e eles vão muito também em ambientes históricos, e que chato tu chegar num lugar e tu não poder entrar em alguma coisa. Ô, Juno, tu comentou agora pra gente, faz um tempinho, não sei o que, Carta de Veneza. Conta pra gente o que são essas cartas patrimoniais, porque a gente não sabe. sabe? Lembrar da faculdade, vai. As É, cartas a gente não patrimoniais, sabe, não teve isso na minha faculdade, não. Daqui a pouco um professor meu vem chamar, vai te tivesse chamar essa sim, atenção aí. tu que não Esqueci. escutasse. Enfim, existe o ICOMOS, né? Existe as instituições internacionais que cuidam do patrimônio histórico, né? Na, tanto na Unesco, enfim. O que acontece? A ideia é que se essas cartas patrimoniais são redigidas, são colecionadas, são elaboradas, à medida que
o tempo vai passando e a forma de tratar o patrimônio, a forma de se preservar, vai tentando se convergir no mundo afora. Porque no início, bom, cada país, cada região, culturalmente, vai tratava seu patrimônio de uma forma específica, ou mesmo não sabia como tratá-lo, ou às vezes nem sequer o reconhecia como patrimônio, né? Então, as cartas patrimoniais, elas são várias, enfim, elas são contínuas, são feitas ao longo do tempo, e elas vão criando marcos, vamos chamar assim, marcos internacionais do pensamento da proteção do patrimônio. Fala-se de autenticidade, fala-se da restauração, fala-se da arquitetura ferroviária, da arquitetura industrial, da arquitetura moderna, mundo afora, para que se tenha um consenso mundial de como deve ser tratado isso. As cartas patrimoniais não são leis nacionais, elas são cartas patrimoniais internacionais. Elas servem de referência para que cada nação que tem a sua soberania faça sua legislação de patrimônio com aquele fundamento. Tá? Esse que é o princípio o princípio da Carta Patrimonial. Elas não se constituem numa lei. Não vou te a carta como uma lei, mas como um princípio geral para que sim formulemos a nossa legislação. E elas falam sobre acessibilidade ou não nada a ver? Especialmente não. Elas tratam mais sobre o patrimônio, como a importância do patrimônio e a importância dele para a sociedade como um todo. Então, sim, ela fala de acessibilidade no sentido mais amplo possível. De inclusão, eu acho. Sim. Porque se você está preocupado em preservar alguma coisa, para quem você vai preservar, Maria? Será que é só para um grupo? Não, é para como um todo. Então, quando a gente fala assim, patrimônio mundial, por exemplo, então, esse patrimônio mundial, então, Diamantina, por exemplo, é patrimônio mundial, como Ouro Preto, como Évora, como enfim, várias cidades e vários bens, como as pirâmides do Egito, como Colisão em Roma, enfim, vários no mundo inteiro. Então, quando a gente fala que é um patrimônio mundial, então a gente elevou aquele bem para a sociedade do mundo, ou seja, para o mundo inteiro. Então, preservá-lo é para o mundo inteiro. Então, como é que eu posso dizer para você que seja Diamantina, seja Ouro Preto, seja qualquer cidade patrimônio mundial desse planeta, é patrimônio mundial e não é acessível? Eu preciso que seja... A intenção é que tudo seja acessível. Não faz sentido você falar, olha, aquele bem, aquele palácio lá em Portugal, ele é patrimônio mundial, Palácio dos Duques, ele é um patrimônio mundial da humanidade. Olha que legal, Mário, vamos lá. Veja bem, lá não tem elevador, lá não tem isso, não tem aquilo. Bom, então ele é patrimônio mundial, mas ele está precisando ser acessível ao mundo, né? Então, assim, é incoerente, né? Você falar que algo é patrimônio mundial se ele não é acessível. Aliás, é incoerente você falar que uma coisa é patrimônio para uma sociedade e não é acessível. Porque a lei não diz que o bem cultural tem que ser acessível a todos? Ora, se esse bem não está sendo acessível a todos, seja aí eu não extrapolar, pode ser um teatro, pode ser, não precisa ser um teatro histórico necessariamente, pode ser um teatro comum, pode ser um cinema. Ele tem que ser acessível por esse princípio da cultura. Mas quando a gente remete a bens históricos, aí sim, tem aqueles fatores que a gente... Assim, onde eu vou colocar um elevador? Onde eu vou colocar um piso tátil, né? Onde eu vou botar um mapa de referência? E sim, aí sim, caso a caso, o órgão tombador, seja qual for, vai junto com os profissionais, é claro, que isso não são os órgãos que vão fazer os projetos de acessibilidade, né? Eles podem fazer também, mas são os profissionais, como eu e você. Quer dizer, eu sou servidor, mas assim, os profissionais, os RTs, né? Assim, vão fazer de que forma? O profissional vai ser um arquiteto, né? Que é a figura do arquiteto vai fazer para o órgão, ele vai fazer, ele tem que pensar como conciliar, como compatibilizar isso, para preservar e dar acesso. Ô, Juno, e quais são as estratégias projetuais que o pessoal normalmente vem usando? Porque, né, não é porque é patrimônio histórico e acessibilidade como um todo. Às vezes a pessoa fica achando que é só entrar e deu, né? Não, a pessoa ela tem que conseguir frequentar aquele espaço, usufruir, né? Não é, opa, entrou, deu, se vira agora. Não, não é assim. E o que normalmente o pessoal usa de estratégia para não assim destruir tudo, assim, é rampa metálica, não é rampa móvel que eu quero dizer, mas assim, o que normalmente se faz assim? O importante
Claro que você vai estudar o bem em questão, né? Ver o seu fluxo, você pode até propor eventualmente uma mudança no fluxo de visitação dele, em função da acessibilidade, para que todos tenham acesso único e não tenha o acesso A e o acesso do acessível e o outro acesso, o acesso principal e o acessível. Não. O ideal seria que todos entrassem pelo mesmo lugar, tem um acesso único, universal. Então, a primeira ideia quando você pega um imóvel, pensa assim, olha, será que a gente não consegue, então, eventualmente, trabalhar o fluxo para que tenha um acesso único, se democratizar o acesso? Não, então todos entrarão por ali. Ah, mas a porta principal é aqui. Tudo bem. Então vamos fazer uma mudança para que todos entrem naquele acesso, que ele é universal, ele consegue ser universal com uma rampa, com um elevador, com um elemento eletromecânico, e aí todos consigamos ter esse, e aí você já começa a democratizar nesse exato momento, né? Mas você tem, assim, os princípios que a gente conversa, né? De intervenção, da distinguibilidade e da reversibilidade. Ou seja, os acessórios, as obras, as intervenções de acessibilidade precisam ser distinguíveis. Ou seja, eu preciso entrar num bem e entender, olha, isso aqui é o bem histórico, eu vejo que eu posso eventualmente até não ser tão entendido de patrimônio, mas eu estou vendo que aqui uma edificação antiga, com pisos trabalhados, paredes pintadas, um forro trabalhado, e eu consigo ver elementos contemporâneos. Assim como eu vejo um extintor de incêndio. Ora, um extintor de incêndio não é histórico, eu estou vendo ele bem vermelho ali na ponta. Mas é porque ele é importante estar ali, para a segurança das pessoas e do próprio bem. Assim como aquela plataforma está ali alocada, ela não é histórica, eu vejo, ela é de vidro, metal, etc., mas ela foi pensada para ser colocada em um nicho, em um ponto, não para ser escondida simplesmente porque ela é um problema, não. Mas ser alocada de uma forma adequada, de uma forma harmônica com o espaço como um todo, para que a gente possa usufruir daquele equipamento e do espaço sem interferências maiores. Então, assim, ela não vai ficar no meio da sala, mas também não vai ficar atrás do quartinho. Tá? Porque às vezes a Essa é uma pessoa parte. nem sabe que tem, né? Se tá tão escondido, tu não sabe nem que tem. É como eu dei o exemplo do extintor de incêndio. E não adianta ele ficar atrás do armário. No dia que pegar fogo, ninguém sabe onde ele está. Mas ele também não precisa ficar do lado do quadro da Mona Lisa, ali, fazendo figuração É, com não ela, precisa né? exagerar. É. Então, assim, a gente vai. É importante que o elemento esteja presente no espaço, acessível a todos, e é a todos, né, galera? Todos. Mas não necessariamente ser o protagonista. Então, a gente trabalha com conceitos de princípio, né, de distinguibilidade, ou seja, você conseguir identificar que aquele é um elemento novo, mas ele foi pensado de forma a ser compatível com aquilo, com aquele espaço, aquele ambiente, com o princípio da reversibilidade, porque, ora, eu posso ter hoje aquela solução e em um futuro, em um momento melhor, seja econômico ou tecnológico, ter uma outra situação em que aquele elemento, olha, ele já não é mais tão interessante. Já existem outros equipamentos eletromecânicos, enfim, que vão dar conta de trazer as pessoas aqui, como um todo, de forma mais delicada, de forma menos invasiva e mais interessante. Então, a reversibilidade se dá quando eu tirar aquele equipamento para botar um outro, eventualmente vai ter um rombo na parede, não vou ter destruído tanta informação. Eu vou ter uma intervenção mínima, né, que a gente fala. Então, assim, a ideia é que seja uma intervenção mínima para um máximo de solução. Então, assim, não tem uma regra de bolo, né? Isso, assim, não é regra de bolo, mas, Mário, tem muito a ver com a arquitetura, quando a gente fala projeto de arquitetura como num sentido mais amplo, né? Você vai fazer um projeto de arquitetura, você tem que pensar assim, eu vou fazer menos de intervenção para o máximo de resultado. Eu não vou sair quebrando tudo igual uma doida. Pode ter situações de uma reforma, ok, isso acontece, uma reforma comum, né? Vamos dizer assim. Um patrimônio, não. Patrimônio, as intervenções são sempre minimizadas para ter o máximo de efeito. Então vamos fazer uma iluminação cênica aqui nessa sala, agora vai ser um museu aqui, um espaço de exposição bacana. Então vamos passar essa fiação num lugar super discreto, vamos passar lá pelo forro, vamos fazer uns pontos mínimos aqui para passar um equipamento super leve, um design contemporâneo, elegante, para que ele possa conviver nesse espaço aqui sem ser um protagonista inadequado. Só mais uma contribuição do tempo. Isso é legal até para as pessoas começarem, quando forem fazer essas visitas em museus ou nesses lugares públicos que são patrimônio histórico, comecem a perceber, realmente, tem rampa, né? Deveria, né? Mas assim, quando você vai num Tem. lugar que já está adequado, tem a rampa, tem corrimão,
tem piso tátil e tudo bem, né? E Ô, tudo Juno, bem. essa era uma outra pergunta que eu ia te perguntar. Pode, né, o piso tátil no assoalho, numa edificação histórica? Que essa pessoa Pode, fica, ah, o intocável não pode. é como eu te falei, a gente vai assim, que assoalho é esse, né? Que piso é esse? É É um caso a lugar. caso, né? Tá Você, certo. você imagina assim, tem museus que você entra e você não entra, não pode nem entrar na sala. Por quê? Porque tem móveis, tem mobiliário, tem, não é nem questão Ou de a pessoa custo. passa a mão Essa assim, mão vai de rouba, estragando. quebra, é preservar aquela ambiência. Então, tem lugares que a gente fala que é intocável sim, porque são antigos, eles se deterioram, eles se começar a passar um fluxo, milhões de pessoas ali, ele não dá conta, entendeu? Aquele elemento não dá conta. Você vai pegar a Capela Sistina, todo, você dá aqueles flashes gigantescos, fortíssimos na pintura, a pintura desbota. Então, assim, tem mitos sobre isso, né? É verdade. Acho que não é bem assim a história. Mas, de qualquer forma, é óbvio que um lugar antigo, dependendo do seu grau de conservação, dependendo até da delicadeza desse espaço, ele não é um lugar tão visitável. Então você reserva aquele espaço para que você possa ter uma fruição dele, sim, olha, eu vou aqui, até esse ponto, eu consigo ver tudo, bacana, e tem a fruição cultural daquilo, mas não tem que mexer em tudo. Você imagina a pintura rupestre, se todo mundo quiser passar o dedinho nela. Sim. Não Mas tem aí ele não é como. visitável para todos, né? Não é aquela coisa, ah, não, se Cara, você não. É, né? sim, sim, todos, não é para só eu posso entrar, você não, não, É, todos param. O limite é aqui, o espaço, o limite é aqui. Daqui fazemos a fruição do espaço, vemos o que tem aqui para ser visto, lemos a informação, seja em braille, seja em audiodescrição, seja com um guia presencial, e continuamos a visita. Então não precisa também tudo ser tocado, senão, não tem jeito, não tem jeito. É muito comum em igrejas, você tem santos que são famosos por determinadas causas e o pezinho do santo já não tem mais nem o já dedo. tá tudo. Isso acontece Verdade. demais. Existem vários, às vezes. Ô, Mas aí Juno, mistura questões culturais com questões patrimoniais, né? Que não vou entrar nesse assunto para ficar muito complexo essa é, conversa. tá, como é que funciona assim? Vamos supor, eu vou fazer um projeto agora de arquitetura e o bem, ele é patrimônio federal aí em Diamantina, vamos supor. Ou aí na Como é sua que cidade, tá? É aqui, no, vamos supor, no é aqui. museu. Isso, museu aqui, Mas vamos pode ser aqui supor. também, mas pode ser aqui também. Tá. Não tem problema. Como é que faz? A pessoa dá entrada no projeto no IFAM? Como que é esse procedimento? Ou isso vai Sim. primeiro para o município, depois para o IFAM? Tipo, a gente não sabe como é que funciona. Sim, não. Normalmente, quer dizer, na verdade, você tem casos e casos, né? Você tem o que a gente considera ideal, aqui pelo menos, as pessoas dão entrada no município com um processo normal de reforma, de regularização, de acessibilidade, seja o que for, e o município remete, após a análise do município com a sua legislação, remete ao IFAM, para análise do IFAM. Existem lugares que isso é feito de forma separada, seja no tomamento estadual ou, enfim, no municipal, não, porque é o próprio município, né? Mas aqui em Diamantina, particularmente em outras cidades mineiras aqui, primeiro entra-se no município, onde é feita a leitura da legislação municipal, seja qual for o código de obras, né, estudo de pacto de vizinhança, seja o que for, e depois remete-se ao IFAM para nossa análise, que é limitada, como a gente fala, limitada ao decreto-lei 2537. A gente analisa questões do IFAM, não questões de prefeitura ou de vigilância sanitária ou corpo de bombeiros, enfim, cada um no seu quadrado, né? Então Sim. aí sim, aí emite-se um parecer sobre o projeto, sobre as suas intervenções, etc. Os órgãos estaduais da mesma forma. Mas aí quem dá a entrada, então, como se fosse um processo É comum, o, quem dá a entrada é o sim, proprietário do imóvel, né? sim, o proprietário ou um procurador do proprietário, enfim, Tá. o arquiteto na procuração, enfim, E normalmente. o que que a pessoa apresenta? É um projeto completo? São só aqueles detalhes de intervenção? Isso quando é mais de acessibilidade, tá? Sim, não, para a cidade, assim, aí vai ser aí o grau de informação, né? Se ele tiver com um projeto executivo, por exemplo, aí a gente precisa entender o prédio desse mesmo grau. Aí vamos nivelar o grau de informação, né? Então, se ele vai fazer um Uhum. projeto executivo de acessibilidade, eu preciso que a edificação seja representada de forma executiva também, para que a gente possa entender esse detalhamento dele, onde vai ser fixado o que vai ser, o que se pretende que seja removido, instruído, construído, alterado, enfim. A gente entender isso todo. Tá.
E quem é que paga pela adequação? Tipo, aprovou, IFAM aprovou, que bom. Por ser patrimônio federal, né, nacional, é, quem paga é o governo federal ou é o Quem dono paga é o da dono. edificação? Não, o Quem paga dono, é o né? dono. Quem paga é o dono. Então, assim, é interessante perguntar, mas é só sei lá, vou falar, aquele banco ali não tem acessibilidade, vocês não vão lá não fazer para eles? Não, isso é uma obrigação. Acessibilidade é uma obrigação do proprietário, da instituição, enfim. Ah, sim. Os órgãos públicos, seja IFAM, seja os outros órgãos públicos, vão cuidar das suas próprias acessibilidades, né? Entendeu? Cada um, a lei é clara sobre isso, né? A responsabilidade é do proprietário, seja ele uma instituição pública, privada ou um proprietário, uma pessoa física, né? Ele que é responsável e agora, a fiscalização, né? Ou seja, a exigência da cidade, essa seria do município, né? É o Mário, o seu escritório não está acessível, olha, sua padaria não está acessível, como é que vai? O que a gente vai fazer com seu alvará? Isso aí já Normalmente é pelos alvarás de funcionamento, né? Ou sim, às vezes autuações do Ministério Público que a gente vê que isso também acontece. Eu acho que às vezes em edificação histórica não deve ser diferente, né? Às vezes, se uma empresa está dentro de uma edificação histórica, enfim, ela também vai sim, ter que se sim, adequar. exatamente. Sejam os bancos ou sejam lojas, elas vão se adequar com as devidas limitações, eventuais limitações, né? Aí vamos falar da razoabilidade, né? Que é a palavra que surge muito em análise de Ui, patrimônio, né? Porque nem tudo é possível, assim, do sim. ponto de vista teórico, pode-se avançar muito, claro, você pode diminuir, aí vamos trabalhar com o conceito de diminuição de barreiras, tá? O ideal, é claro que é vencer todas as barreiras, naturalmente, mas a gente não descarta a ideia, a possibilidade que, eventualmente, hajam barreiras que ainda não consigam ser transpostas com a tecnologia que temos, a tecnologia disponível. Então, mas aí também voltando à lei da inclusão, né? Você vai falar, tá, então não consegue chegar naquele ponto, não consegue ir até ali por qualquer motivo, uma questão física, ó, se alargar isso aqui pode pôr em risco a edificação, enfim, ou está em cima de um promontório rochoso, uma montanha, né, aquela capelinha em cima de uma montanha, como é que chega? Né? O alpinista chega lá, enfim, então aí vamos lançar a mão daqueles outras ferramentas para a gente, né? Do maquete tátil, do mapa, enfim, Sim. descrições. Ô, Juno, e depois que a gente é picado pelo bichinho da acessibilidade, a gente bota o reparo, né? A gente bota o reparo em tudo, vê tudo, Sim, assim. sim, já vai Qual... entrando, olhando o que tem. Sempre. Tem algum caso que tu viu assim que, tipo, meu Deus, que super intervenção de acessibilidade, né, numa edificação histórica? Ou vendo alguma matéria, alguma coisa assim, tem algum caso assim que te chamou muita atenção? Até pra gente pesquisar depois, assim. Ah, eu não vou nomear nenhum assim, especialmente não. Mas assim, já vi vários exemplos muito significativos, muito positivos em museus brasileiros, em edificações particulares também de cultura, que tem cinema, teatro, espaços culturais muito significativos. Quando eu estava pesquisando lá em alguma da legislação portuguesa, né, vi o Castelo de São Jorge, outro castelo que me falta o nome agora, Castelo do Moss, muito interessante também as soluções de acessibilidade que eles deram, muito delicadas, sabe? Ó, o E Juno ele não dá nomes, mas vocês já perceberam que ele está falando bastante da legislação portuguesa. Então, quem gosta de acessibilidade histórica, pesquisa a parte portuguesa, que eu lá, acho que deve ser bacana, né, lá no também. Brasil a gente tem exemplos maravilhosos, acredite. Sim, mas é que A às vezes a portuguesa é gente. interessante para ver situações que, vamos dizer assim, coisas que às vezes já se pensou, porque existe uma similaridade da arquitetura. Então, Claro, assim, eu claro. vi, eu vi acho que em Évora, se não me engano, um calçamento de pedras, tipo pé de moleque, calçamento bem rústico, sabe? E fizeram uma passagem, um alargamento de calçada, de passeio com uma passagem muito lisa. E ficou muito interessante, ficou muito bonito, entendeu? O bonito e Uhum. interessante você vê que a pessoa vai fluir por aquele caminho e vai ver o calçamento rústico, que é uma característica daquela cidade, como daqui, de algumas cidades mineiras principalmente, e você não nem
perde a informação histórica e nem deixa de usufruir, de passar por ali para que se conheça. Não está voltando, não adianta. Você vai destruir o calçamento histórico para se passar, mas você não vai ver o calçamento histórico, não faz sentido. O que faz sentido é você conciliar a passagem, seja por passarelas ou por trechos, e você conseguir ter um respeito a isso, né? No Sim, Brasil tem essas boas maravilhoso. práticas de acessibilidade histórica também às vezes ajudam a pessoa a ter ideias até numa edificação que não é histórica, mas é existente, né? Às vezes Sim, tu não precisa tirar toda aquela pavimentação, sei lá, de paralelepípedo, tu faz uma faixa e, né, tu consegue adequar aquele, né, aquele caminho em si, né? A rota acessível que a gente chama. isso. Você E, ô sabe que Juno, antigamente, em Diamantina, mas em outros lugares que surgiu, os calçamentos, as ruas eram de terra, né? Inicialmente nas cidades coloniais, né? Depois surge um calçamento que a gente chama de pé de moleque, né? Que são aquelas pedras menores. Você tem em Paraty até hoje, você tem em vários lugares ainda tem esse calçamento. E aqui, por exemplo, aqui surgiu uma coisa chamada capistrana, que era um caminho de pedras de lajes mais largas no meio da via, que servia para as pessoas passarem de forma um pouco mais tranquila, né? Então, assim, nós falamos no início do século XX, né? Então, assim, interessante que não foi uma intervenção, foi uma intervenção de acessibilidade, mas sem, não verdade. na lógica atual, quer dizer, não com os conceituais, mas sim, a pessoa que pensou naquilo pensou, olha, eu tenho um caminho rústico aqui, eu preciso de um caminho um pouco mais tranquilo para se passar, para as mulheres passarem, para os idosos, enfim. Então, assim, vê que a busca pelo caminho, né, a busca pelo acesso, ele sempre existiu. Hoje está muito bem trabalhada a legislação, a NBR, né, extremamente detalhada sobre isso, etc. Mas se a gente for buscar na história da humanidade, sempre se buscou acesso. E para os romanos, uma das grandes ferramentas de expansão do Império Romano foi a criação das estradas. As estradas pavimentadas. Existia um processo. Ele já estudou como era uma excelente forma de pavimentação que eles tinham e as estradas seguiam para todo o Império. Seja para deslocamento de tropas, para um rápido deslocamento de tropas, seja para fomentar o comércio, mas as estradas foram pavimentadas em que sentido, Mário? Buscando acesso, entende? Quando a gente, de forma muito mais ampla, né, muito mais ampla, o homem sempre buscou não simplesmente uma facilidade, né, mas um conforto, uma autonomia e uma segurança. Ah, não, mas não tinha pessoa em cadeira de roda naquela época. Não, sim, mas não Ah, estamos quem nunca tratando. deixou um dedão no paralelepípedo que atire a Sim, primeira pedra? mas a história da humanidade é essa, é buscar progresso, crescimento e o acesso de Claro. formas mais amplas, na forma que aquela sociedade enxerga. A sociedade de hoje enxerga de forma bastante ampla, inclusiva, e nós temos aí os projetos de acessibilidade, NBR, lei de inclusão, enfim, tudo mais. Até mentorias. Tem teorias. Ó, tô pegando aqui a Zilza comentou assim: é bom ver esse tema conectado com acessibilidade. Pô, que legal, a Zilza tá aqui com a É gente. legal. A Gisela falou, excelente. Ó, o Jorge Farão falou que patrimônio histórico, história de arte, legislação e tudo mais, estudamos na faculdade. É, Jorge, mas já faz tempo. Ó, o Edu botou assim, parabéns, Juno e Mariana. Obrigado. Muito legal. Agora eu vou te pegar, Juno. Temas Vamos lá. polêmicos da patrimônio e da acessibilidade. Ó, tu já deu uma pitaquinho aí. Razoabilidade. Essa é a parte mais difícil. O que é razoabilidade para ti no bem tombado? Ó, para mim, polêmico mesmo é não ter acessibilidade. Verdade. Para mim, isso é a Ou grande dizer que polêmica. não tem dinheiro. É. Isso vai ficar feio, bota no fundo da rampa. Mas a razoabilidade ela surge na própria legislação como uma ferramenta inteligente. Ela não pode ser usada pode ser usada para o bem ou para o mal, né? A gente tem que usar para o bem, obviamente. Né? Quando eu digo para o mal, é a pessoa se esconder, o RT, se esconder atrás da razoabilidade para justificar tudo. O Ah, eu não que vou é botar RP? O que é o RT. RP? Não, o responsável técnico, o RT, o arquiteto, o engenheiro, o projetista, perdão. Ah, o Dizer assim, projetista.
A razoabilidade não pode ser esconderijo de ninguém. A razoabilidade, ou seja, eu não vou fazer isso não, porque está muito difícil, eu acho que não dá, então vou botar, dizer que é razoabilidade. Então não vou botar elevado. Não, calma. A gente vai usar a razoabilidade, nós temos que usar quando realmente existe uma barreira física, um elemento, uma barreira que ainda está intransponível por questões tecnológicas, físicas, enfim. E aí você não vai conseguir seguir a legislação, seguir perfeitamente Jô, agora a legislação. funcionou. Deu. Vai ligar. Então, Funcionou, assim, funcionou. puxa vida, eu não consegui fazer a rampa com 8,33%, Mari. Caramba, e agora? Ah, então não vou fazer. Melhor nem fazer, deixa 3 degraus mais. Não, poxa. Aí você bota com 10% e mais justifica. É Melhor claro que existe um. assim do que não ter, né? É claro que também, se for para ter uma rampa de 15%, é melhor não ter, porque 15% Exatamente. você tem cada rampa. Aí é a razoabilidade. Ora, então, eu não podendo ter uma rampa conforme a NBR, eu não vou colocá-la, ou será que eu consigo uma flexibilidade ergonômica para tê-la, ainda que fique uma rampa um pouco mais acidental, um pouco mais forte, vamos dizer assim, mas que eu tenha aquela garantia. Porque às vezes é assim, olha, não tem espaço mesmo. A calçada da cidade é tudo, seja da cidade histórica, ou mesmo uma cidade não considerada histórica, digamos assim, terá 70 centímetros. Ou então aquela edificação está recuada, né, um determinado, enfim. Então, assim, não tem jeito, né? Então, a gente sabe disso. Então, eu não posso simplesmente fazer um buraco na fachada da edificação por conta disso. Então, aí sim, nós vamos usar a ferramenta, o conceito de razoabilidade para justificar questões que a parte física ainda não nos permite. Existe uma limitação física. Olha, se eu derrubar aqui, Mari, tem um pilar aqui tem uma estrutura, aqui tem uma parede com pinturas artísticas. Sim, eu não posso sair quebrando a parede com pinturas artísticas, não faz sentido. Senão a finalidade de se buscar acesso àquele bem, aquele espaço cultural, ele fica comprometido, né? Comprometido, com certeza. E outra coisa que eu queria te perguntar como é que faz quando a cidade toda é tombada, né? Porque existem esses casos, a gente tem, eu acho que o Centro Histórico aqui, o Laguna, a gente tem isso aqui que é próximo da minha região. Tu citou Diamantina, Ouro Preto. Aí, nesse caso, a cidade toda ela tem um tombamento, né? E Sim. como é que fica a responsabilidade por esse tombamento? Pelas adequações em si, Não, continuam sendo dos proprietários? quando a cidade é tombada, na verdade, você vai tratar o quê? O poder público municipal. Aí vamos tratar agora a coisa não, das edificações é cada proprietário, cada proprietário do Tá. imóvel tem sua responsabilidade, seja um bem individual, uma fazenda ou um Uhum. conjunto arquitetônico. Agora, quando a gente fala de uma cidade, ou de um trecho de uma cidade, de um bairro, enfim, nós estamos falando de uma cidade que tem prefeito, que tem um poder público municipal. Então, Tá. é necessário o quê? O plano de mobilidade urbana que seja trabalhado e constituído dentro daquela realidade daquela cidade. Então, se você tem uma cidade montanhosa, histórica ou não, o plano de mobilidade urbana vai ter que dar conta de tratar disso. Então, por exemplo, em cidades históricas mineiras, particularmente, são muito comuns são em encostas montanhosas, por conta do histórico de mineração, claro. Então, você imagina assim, olha, essa rua aqui tem uma inclinação absurda, é uma rua mega íngreme. Aqui. Bom, Minas Gerais, de modo geral, tem muito inclinado, né? Então, assim, aí volta uma questão da razoabilidade, né? Ora, essa rua aqui tem uma inclinação de 20%, 25%, é uma ladeira altíssima. Puxa vida, então não vou fazer acessibilidade? Vou, mas eu vou ter que lançar de alguns artifícios. Mas voltando à questão que você falou sobre a cidade, quando é uma cidade, então, ou seja, um conjunto de ruas, de praças, etc., ora, ela tem que ser tratada como uma cidade comum, dentro da lógica do plano de mobilidade urbana, mas é claro que nesse estudo de plano de mobilidade urbana vai ter que ser considerado esses fatores. Olha, o calçamento histórico, caso o calçamento seja histórico, né?
a praça, o desenho eventualmente daquela praça, o adro daquela igreja que faz parte do conjunto. Então, a largura das calçadas, ou até a inexistência das calçadas, vai ter que ser pensada. Então, a gente vai lançar, a ideia é que se lance nessas cidades históricas, seja de qual for o tombamento, estadual, municipal, enfim, esse elemento da arquitetura acessível, da mobilidade urbana, dentro daquele contexto, ou seja, piso elevado, rampas de acesso, isso vai ter que ser pensado para esse contexto. E aí sim, os órgãos de patrimônio, seja qual for, vão impor seus limites ou discutir alternativas para que a boa arquitetura, as boas técnicas, as boas práticas sejam aplicadas ali em prol da sociedade como um todo. E quem mora na cidade histórica é um cidadão comum, como eu e você. E a gente precisa ter acesso. Sim. E eu acho que também isso não é legal falar, por isso que é importante a gente ter essas legislações municipais, né? Porque às vezes a pessoa fica assim, ah, cada município é uma lei, eu tenho que decorar de cada um. Cada município tem uma cultura, tem uma especificidade, tem um que tem um morro, tem outro que não tem um morro, tem um que tem um bem histórico, tem um que tem água. Agora eu fui no hotel de água termal, tem um que tem água termal, tem um que não tem água termal. Enfim, Exatamente. então por isso Então, que tem cada um. praia. Como é que eu É, chego na praia? Quero conhecer a praia, quero botar meu pezinho na areia, na água. Tem um caminho, tem um jeito de eu chegar naquela praia, daquela cidade, histórico ou não. Eu preciso ter acesso, né? e, ô Juno, sobre essa questão de pavimentação das ruas, a gente vê muitos casos e a gente às vezes tem até notícias e vira toda uma manifestação sobre o assunto quando querem tirar o petit pavé, né, a pedra portuguesa ou o próprio paralelepípedo. O que que tu acha sobre esse assunto? Porque eu acho que tem uma diferença quando a cidade, né, essa área é tombada ou quando ela é apenas histórica, né? Sim, Como que sim, é isso daí? sim. Então, como eu falo, os calçamentos históricos, né, eles contam uma história. Quando a gente fala que alguma coisa é histórica, o que ela é histórica? Histórica é alguma coisa que é testemunha de um momento, né, de um momento da arquitetura, de um momento do urbanismo, de um momento da sociedade. Então, se você apaga aquilo, você está apagando a história. Então, é por isso que a preservação é importante. Mas, ora, ao mesmo tempo, eu preciso que todos tenham acesso a essa história. Não faz sentido eu preservar a história para alguns. Eu tenho que preservar para todos. A questão é como dar acesso a todos. Então a gente vai ver, no caso a caso, ora, essa praça aqui é de pedra portuguesa, puxa vida. Mas vamos ver se ela tem um desenho específico, se a gente consegue criar rotas acessíveis nela para que você consiga fazer um deslocamento, fazer um piso novo em determinados trechos, para que eu possa usufruir desse calço, para que o calçamento antigo permaneça, eu consiga entender aquele momento histórico da nossa sociedade, mas de forma contemporânea e com conforto, e eu consiga ver, passear, olhar, usufruir aquilo, mesmo que eu não fique trepidando em cima dela. Então, assim, a questão dos calçamentos, eles são assim, eles têm importância aí, mas assim, temos que ver assim, o lugar. Puxa vida, essa calçada, todas as calçadas são desse jeito. É um elemento marcante? Não, um elemento talvez não seja tão marcante, então eu posso fazer uma introdução de um pavimento mais liso? Não, não posso. Aquela calçada é. Lá no Rio de Janeiro tem a calçada, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel, tem as calçadas que têm notas musicais desenhadas a pedra portuguesa, com notas de música de Noel Rosa. Como é que você passa um Ah, piso no meio dele? Ou como é que você passa um piso liso no meio das ondas de Copacabana de Burle Marx? Não faz sentido, você concorda? Então, temos que buscar alternativas. Ok, vamos alargar aquela calçada então, e aí nesse alargamento vai ser um trecho, vai ser a nova rota livre? Sim, isso é uma alternativa. Então vai ser, por isso que eu digo que a gente fala que é caso a caso. Então, não tem uma regra geral, entendeu? mas Mas o isso importante também, é, mas por ser, vamos supor, calçamento, vamos supor, não é um imóvel, né? É um, quer dizer, até, mas enfim, não é uma coisa coberta, ela faz parte da via. Isso também é analisado pelos órgãos ou não?
Se ela tiver tombamento, sim. Vamos supor uma praça. Imagina uma praça que tem canteiros, tem um desenho Não é de só canteiros. edificação, então, né? Sim. Não, você pode pensar numa praça. Uma praça histórica que tem um determinado Hum, desenho francês, ou sim. os jardins ingleses, represente os jardins ingleses, ou os jardins franceses, e aí tem uma geometria própria, tem um desenho próprio, com tipos de materiais aplicados. Lagos, enfim, plantas recortadas, seja o que for. E aí você vai também dentro desse espaço, vamos dizer assim, olha, desse espaço, desse lugar histórico, né? Mas é um lugar histórico, né? E cada pedaço daquilo conta a história pra gente. O desafio é, caramba, como, se ele não for naturalmente acessível, né? Difícil. É. Como vamos fazer uma rota dentro dele, uma rota que todos consigam transitar e usufruir daquilo. Né? De fato, esse é o desafio. É um baita desafio, na realidade, eu acho. Porque, assim, a adequação de acessibilidade em imóvel que não é tombado, não é histórico, ela já é complicada, né? Sim, Imagina quando já tu não é tem. fácil. Imagina Mais quando tu tem toda essa limitadores. questão. É. E, ô, Juno, e quando a calçada é estreita? Aí tem que largar. Tem vezes que não dá pra largar. Tem, tem becos. Você tem becos que não tem nem calçada. Então, na Então, verdade, muitas vezes, às vezes, mais vale deixar tudo como via compartilhada, né? ou você tira, às vezes, o trânsito de carros. Sociais tem que pensar como mobilidade Isso. urbana. Mobilidade urbana. Você É pensa, isso que olha, tu aquele beco, comentou sobre o plano de mobilidade, né? sim, a gente pode concluir que aquele trecho ali e tal, talvez não seja conveniente a convivência de pessoas e carros, porque as calçadas são muito estreitas, não há como você leu, pô, não há uma possibilidade física, né? Vamos falar de física, né? Uma questão material. Não dá para largar a calçada, porque realmente não tem para onde ir, uma rua, um beco muito estreito. Então a gente vai começar aí um pensamento mais amplo, né, de planejamento urbano. Olha, então vamos pensar em mobilidade urbana. Talvez esse caminho aqui seja para pedestres e não para veículos. O carro dá a volta no quarteirão, estaciona em algum lugar. E a gente vai tratar aquele calçamento, daquele beco, daquela rua mesmo, daquela passadina, de um jeito que todos possam andar por ali, usufruir daquele patrimônio, ver as edificações, os conjuntos, as casas, ter um evento, enfim, praças, como se fosse uma praça, na verdade, mas nesse mesmo conceito. Sim, Ou seja, privilegiar o pedestre. sim. Galera, alguém tem mais alguma pergunta para o nosso querido Juno aqui, especialista em acessibilidade de bens de patrimônio histórico? A gente já está finalizando. Se alguém tiver alguma pergunta, podem falar ali. Juno, eu queria ver se tu falava para gente, se tu tem algum recado, alguma questão para falar para os profissionais de engenharia e arquitetura que estão atuando no mercado de trabalho. Fala pra gente, tem. O recado, Mari, eu acho assim, a gente precisa respeitar a arquitetura histórica, seja qual for o nível de tombamento, porque quando a gente pensa que uma edificação é tombada, ela, ela é tombada por um interesse maior, interesse da sociedade. É aquele princípio, o coletivo está acima do individual. Então, por isso aquela edificação, ou aquele conjunto urbano, ou aquela praça, ela possui um tombamento, porque o interesse coletivo está acima do individual para protegê-la. Da mesma forma que a acessibilidade é um interesse coletivo que tem que estar acima e dar acesso a tudo. Então, para os profissionais, o recado que eu queria deixar é que a gente veja essas edificações, esses lugares, como locais que a gente precisa dar acesso a grande missão nossa de profissional é levar a sociedade como todo para ali para dentro, todo ali para dentro. Mas sem descaracterizar o bem, porque senão não faz sentido. Então, no fim das contas, assim, a grande mensagem, missão nossa como profissionais de arquitetura, de urbanismo e de engenharia é respeitar as edificações, respeitar a condição pretérita, respeitar o bem, para que ele possa ser passado de geração a geração. Essa é a grande missão nossa.
passar de geração para geração. E essa geração nós já sabemos, é a mais ampla possível, porque ela tem que ser inclusiva. Então, assim, a mensagem, no fim das contas, Mari, parece meio óbvia, na verdade, né? A gente preserva para todos. E se todos não têm acesso, então não estamos preservando Para adequadamente. todos. A missão não está cumprida ainda. A missão só está cumprida se conseguirmos preservar para todos. Sim, sim. Nossa, Juno, muito legal a conversa contigo. Eu acho que a gente não tem nem muita pergunta aqui no chat, porque eu acho que o pessoal às vezes até não sabe nem o que perguntar, porque muita gente não sabe nem onde procurar. Então, só de a gente estar aqui falando sobre as presentes da instituição normativa, que tem análise, enfim, às vezes tem coisa que eu te pergunto que às vezes eu já sei a resposta, mas às vezes a pessoa não sabe, acha que é tombado pelo IFAM, que é o IFAM que paga pela reforma. A gente sabe que não, né? Mas, enfim, ó, a Zilza perguntou ali, ó, Juno, os centros históricos são muito procurados por turista. O que você pensa sobre turismo, acessibilidade e patrimônio? Isso aí eu achei ótimo, às vezes, eu fazer esse comentário, porque há muitos anos atrás a gente falava, uma vez alguém conversando sobre esse assunto na prefeitura, alguém falou assim, e o patrimônio, o turista, eu estou preocupado com o turista tem que vir, o turista tem que, né, deixar o recurso aqui, para uma cidade turística, não sei o quê. Eu falei, não, perfeito, perfeito. Agora, se não for bom para o morador, não vai ser bom para o turista. Então, a cidade que se preocupa com o seu cidadão, né, com o morador, com o transeunte, ela também está cuidando do turista. Porque se eu que moro aqui, ou você que mora aí, não consegue andar na própria cidade, quem dirá o turista? Quem dirá o turista, exatamente. Entende? O turista não vai para um lugar que ele não consegue andar, um lugar que ele não consegue usufruir, seja cidade histórica, cidade praiana, cidade de montanha. Então, assim, para os municípios, gente, o pensamento é o seguinte, caramba, cuida do seu cidadão, não é isso? Cuida do seu cidadão. Fazendo isso, porque o cidadão, é aquela coisa da universalidade, é o mesmo cidadão no mundo inteiro. Ora, está sendo bem cuidado, que ele tem uma calçada para andar, ele tem um sistema de transporte adequado, ele tem uma mobilidade positiva. Então, se eu vivo aqui seja qual for o lugar, num lugar que tem essas condições, se vier um turista, ele vai ter a mesma condição que eu tenho, ele vai gostar, ele vai conseguir se locomover. Então, a gente não tem que pensar em fazer reformas, acessibilidade para o turista. Não, tem que fazer para o cidadão que mora aqui, mora lá naquele lugar, na cidade praiana, montanhosa, na fazenda, seja onde for, o turista naturalmente vai ver aquilo como um lugar bom para visitar. Sim, legal. Ó, o Marquinho colocou aqui, parabéns pelo encontro, só sei sofrer com acessibilidade. Calma, Marquinho, tu vai ver o lado bom. Espera um pouquinho. Sim. Cada vez, cada barreira que é derrubada é bom, é positivo, ajudou muita gente, com certeza. Sim, sim. Esse é um grande prazer. Júnior, eu queria te agradecer a tua participação de estar com a gente hoje, nesse domingo de noite. Foi muito bom conversar contigo. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser conversar com o Juno é super solícito, só conversar com ele. Entrem ali no Instagram dele. A gente colocou ali qual é o Instagram. E avisar para vocês que no próximo domingo a gente tem mais uma live às 8 horas da noite durante a semana. Eu vou divulgar para vocês quem vai ser. É uma pessoa muito bacana da área da acessibilidade. E, Juno, quer falar mais alguma coisinha? Mari, agradecer a oportunidade de dar voz aí sobre o assunto e vários colegas aqui aparecendo aqui na live, estou muito feliz. Desculpa os problemas técnicos iniciais de limitar. Olha, a hora que eu fizer uma que não der nada, eu vou estourar balões aqui, um espumante, alguma coisa assim. A minha falta de acessibilidade com o equipamento, mas ela já dá tudo certo. Ai, Mas foi um gente, prazer poder falar sobre o assunto, tá? É um assunto que é importante porque o patrimônio é bem de todos, né? Assim como a praia é bem de todos, assim como a montanha é bem de todos. Enfim, a gente não, enfim, é um caminho irreversível, né, Mari? É um caminho irreversível. é.
Gente, muito obrigada para todo mundo que ficou assistindo até aqui no final. Ó, vários parabéns, parabéns pra gente. Muito obrigada. É isso aí, a live vai ficar salva, então depois se às vezes alguém quiser ver mais alguma coisa. Tchau, Tá bem. tchau, gente. Parabéns. Boa Tchau, noite. tchau. Parabéns pela sua iniciativa, Mário. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau.